É assustador e entristecedor o quanto o Brasil ele é atrasado e o quanto ele se atrasou nos últimos 40 anos. Por que tu vem furtar no Brasil? Ele respondeu, mas no teu país pode furtar. No meu não pode. Se eu furto no meu país, eu vou preso. O máximo que vai acontecer é ele ficar apertado na cela, se não fizerem novos presídios. Sim. E segundo que o que eu defendo é que se faça novos presídios. Né? Porque o PT votou contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. O que eu conto eventualmente em podcast uma história de uma matéria que eu fiz sobre furto de mala no aeroporto, dos aeroportos do Brasil. E eu entrevistei um bandido, ele era peruano, e eu perguntei, ele tinha mais de 60 anotações por furto, né? E eu perguntei, por que tu vem furtar no Brasil? E ele respondeu, mas no teu país pode furtar. No meu não pode. Se eu furto no meu país, eu vou preso. E depois eu contei uma experiência minha numa periferia de Resende, onde nós tínhamos um problema social gravíssimo, que era o furto de bujão de gás. Você chegava numa casa de periferia, uma mãe chorando, olhando para o fogão com uma lata de óleo, com feijão, com arroz, e ela dizia assim, seu polícia, furtaram meu bujão de gás. Para quem faz lei, isso não é uma tragédia. Para quem está na periferia, isso representa a fome do seu filho e da sua família. E nós prendíamos as pessoas que furtavam bujão de gás e elas eram liberadas imediatamente da delegacia. Na delegacia mesmo. Era furto simples, não tinha arrombamento. Você responde em liberdade. E tu fez uma lei aí que o furto agora a pena mínima é 4 anos, não é isso? Isso pode provocar aí a superlotação, espero que provoque, dos presídios brasileiros nos próximos meses. Estamos preparados para isso? Você pensou nisso quando você formulou essa lei, cara? Bom, primeiro que o máximo que vai acontecer é ele ficar apertado na cela, se não fizerem novos presídios. Sim. E segundo que o que eu defendo é que se faça novos presídios, né? Porque, infelizmente, hoje, o discurso que você tem é, não, tem um encarceramento em massa, os presídios estão lotados, então precisamos soltar. Mas aí eu faço uma analogia. Quando tá faltando vaga em creche, eu falo, não, pô, essa criança, as creches estão lotadas, não vamos deixar ela sem. Ou quando tá faltando vaga em UTI, eu falo, puta, esse cara aqui precisa de uma UTI, não, joga ele fora. Não, você faz mais UTI, faz mais vaga em creche. Da mesma maneira, você faz mais presídios. Só que é impopular, ninguém quer falar de fazer mais presídio, porque chega um governador, um prefeito, fala, ó, vou colocar um presídio aí na sua cidade. O prefeito jamais, a população se mobiliza, não quer ter. E aí, o que isso gera na prática? O juiz utiliza aquilo como fundamento para não prender. Para ele ir pro aberto, para ele ir pro domiciliar, para ele responder em liberdade, né? Então, precisa ser feitos novos presídios. E é uma relação, assim, é até um pouco constrangedor ter que falar uma coisa tão óbvia. Mas o que os estudos acadêmicos mostram é quando você resolve mais os crimes e prende mais, tem menos crime. Assim, é uma coisa tão evidente, mas que existe um discurso dominante na imprensa e por parte do governo tão grande de que não tem correlação entre você prender e diminuir crime, porque muitas vezes a gente aprende muita gente e ainda assim os crimes continuam acontecendo. Olha o tanto de reincidente que a gente tem. Tanto de cara que a gente tá aprendendo de novo. Inclusive já cumprindo, dos poucos ainda que cumprem pena, sem falar daqueles que, né, tem um monte que responde a um monte de processo, de denúncias, que às vezes que já foi condenado em primeira instância, mas ainda tem recursos, e aí tá respondendo em liberdade, ou tá foragido, e outros processos respondem em liberdade, tá foragido num processo e aparece pra falar num outro, e a justiça não pode pegar o cara pelo outro processo, por causa da esquizofrenia jurídica que a gente vive aqui. E sequer, eu fiz um requerimento de informação, Pimentel, para perguntar, né, para o Ministério da Justiça o perfil dos presos, né, principalmente em relação, e um dos dados era reincidência, né, quantos reincidentes nós temos nos presídios? O Ministério da Justiça me respondeu, não sei. Eu falei, gente, o Ministério da Justiça do meu país não tem dado oficial sobre reincidência? Eu tenho isso lá no que isso, camarada, pelo amor de Deus. No requerimento de informação, o Ministério da Justiça não sabe. Se, na demonstração máxima de poder do Estado, que é o presídio, que é o de tirar o seu direito mais valioso que o Estado pode tirar, que é a sua liberdade, ele não tem o controle sequer se o sujeito é reincidente ou não é reincidente, imagina outras políticas públicas afora, né? Assim, a gente não tem indicador, é assustador e entristecedor o quanto o Brasil ele é atrasado e o quanto ele se atrasou nos últimos 40 anos, Pimentel. Não é nos últimos 10, últimos 20, os 40. O Ministério da Justiça não tem esse dado, mas eu vou te dar um dado aqui do Rio de Janeiro que eu obtive hoje, através de um jornalista.
Você conhece o bairro da Tijuca, onde fica o Maracanã, né? Esse bairro tem o 6º Batalhão da Polícia Militar. Esse batalhão prendeu esse ano 95 bandidos em flagrante. Desses 95, 81 eram reincidentes. Ou seja, a Polícia Militar me oferece o dado, o Ministério da Justiça não consegue me oferecer. Então esse batalhão, na verdade, prendeu 14 bandidos novos. 81 já deveriam estar em cana, né? Então, isso assombra o Brasil, cara. E você falar que o Ministério da Justiça não tem esse dado que vai sentar aqui, se Deus quiser, um dia, o André, que é o secretário nacional da questão penitenciária, né? Uhum. E eu vou perguntar isso para ele, porque eu conversei contigo ali antes de começar o podcast sobre 3 estados de esquerda, que é Piauí, que é o Rafael Fonteles, que é a Paraíba, não me lembro o nome do governador, mas é PSB, e o Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB. Esses 3 estados aí estão conseguindo reduzir roubo de uma forma contínua, né? Esses 3 estados aí mais que dobraram o número de presos em 5 anos, né? O Piauí dobrou em 4 anos, de 4 mil presos para 8 mil presos. A Paraíba dobrou em 10 anos. E o Espírito Santo de 8 mil para 24 mil presos. Ou seja, estados de esquerda que estão na contramão do que o Lewandowski pregava, né? Uhum. O Lewandowski, se eu tenho uma mágoa de algum ministro no Brasil, porque eu não guardo mágoa, de fato era do nosso ministro da Justiça. Ele não falava em desencarceramento, ele dizia desencarceramento em massa. Era mais do que isso, né? E você está falando aqui, está concordando que é uma política pública equivocada e que mata o morador de periferia, né, irmão? Não, o mais prejudicado, né? Porque o rico, quando ele é roubado, ele compra no mesmo dia que ele perdeu. Exato. O pobre não, o pobre ele ainda tá pagando o que perdeu e vai tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, para comprar algo novo, né? A gente aprovou o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que aliás tem sido muito propagandeado agora pelo governo Lula, tem várias peças, inclusive, olha só, a cara de pau do governo. Uhum. Eu faço, você sabe o que é Twitch? Sim. Twitch, então, a gente faço lives lá jogando na Twitch, né? Jogo Dota, né? E faço minhas transmissões jogando ao vivo. O governo federal está pagando para colocar anúncios na minha live na Twitch para falar que o governo é responsável pelo projeto que eu aprovei. Aí tu já fala, não, essa porra é minha. Pô. Isso é grotesco. E olha só, o PT votou contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. O PT votou contra. O Lula sancionou por quê? Porque é ano eleitoral e tá todo mundo com pesquisa na mão, sabendo que segurança pública é o principal assunto. Então ele não queria se desgastar. E segundo, porque ele sabia que se ele vetasse, eu ia derrubar o veto. Tem maioria para derrubar o veto. Tem mais de 300 votos para derrubar o veto. Inclusive teve sessão do Congresso Nacional ontem, que se ele tivesse vetado, a gente teria derrubado. Então, é de uma cara de pau, porque aí tá mandando fazer peça de propaganda. Tu lembra exatamente quem votou contra? Se a gente falar, eu vou perguntar aqui, Maria do Rosário, votou contigo? Não, todo o PT. Todo o 100%, PT? 100%. A orientação do governo foi contra e todos os deputados votaram contra. Então o PT, categoricamente, era contra o aumento da pena por furto e roubo no Brasil. Só teve, para não falar que todo mundo votou contra, quem não votou contra é porque não estava presente. Sim. Então, ou foi abstenção ou foi contra. Né? Então, e aí depois o governo sanciona e coloca a iniciativa do governo federal, tolerância zero com o crime e um desespero agora também. A gente conversava sobre o pacote que o governo lançou de combate ao crime e falando de dezenas de bilhões de reais agora investidos para enfrentar o crime. Aí quando você vai ver, é empréstimo do BNDES para os estados fazerem o enfrentamento. Sim. A maior parte do programa não é o governo federal, toma estado, faz um trabalho aí que eu faço a minha parte com a Polícia Federal, você faz com as polícias estaduais. São 11 bilhões. Né? Aí quando você vai ver dos 11, 10 é empréstimo. 10, então peraí. O governo federal não está nem ajudando os estados, está emprestando o estado que já tem dívida com a União. O que